O verão é, por excelência, um tempo em que os jovens e os adultos têm mais tempo para se dedicarem à leitura. Seja um livro ou um jornal desportivo, na praia ou no campo, o importante é ler sem esforço e com muito gosto. A oferta é cada vez mais diversificada. Seja um livro infantil, seja uma fábula, o importante é que o leitor saiba escolher o mais adequado às suas características. E para que essas escolhas sejam as mais acertadas, pedimos à Comissária do Plano Nacional de Leitura sugestões não só para estas férias, como para qualquer altura do ano. Quando pensamos em leitura, pensamos em 6 anos, que é quando eles começam a ler. Não, deve-se começar muito antes disso e, portanto, os primeiros livros que eu vou mostrar são livros para bebés. Em primeiro lugar, logo isto que é um livro, pode não parecer um livro, mas é um livro que é muito adequado para eles manipularem e para conversarem sobre a nuvem, sobre o sol. Depois livros em que, reparem que têm páginas grossas, em que eles com os dedinhos já podem folhear e virar e adoram, por exemplo, descobrir que esta batata que eles conhecem tem uma cara, tem ali uns olhinhos. E conversar sobre batata, mesmo às vezes quando ainda nem sabem dizer bem batata, já gostam do livro, ou cenoura, etc. E, portanto, isto também, estes livros, como os outros, quando as crianças são pequenas, são uma forma de criar um relacionamento mais afetuoso, momentos em que o adulto dá atenção exclusiva à criança e o livro, se quiserem ao abrir-se, é um passaporte para conhecermos melhor o mundo, mas também é um passaporte para reforçar os laços afetivos entre as crianças e os adultos. Depois, à medida que eles vão avançando, por exemplo, este, em que tem 5 capítulos, podem ser lidos muito bem durante 5 dias, um capítulo por dia, e no final tem-se uma sensação excelente, que é já se leram livros com capítulos. Portanto, este dos Primos e a Fada Atarantada, como vê, o texto é um bocadinho maior, para meninos de 7 anos, quer dizer, se for lido pelos pais ou pelos avós, pode ser lido antes. Até aos 5 anos já há crianças que gostam deste tipo de livros que se pode ler à noite, por exemplo, é um momento excelente na caminha, quando eles estão a começar, ou às vezes a seguir ao almoço em que eles estão assim um bocadinho moles e que adormecem, ou até na praia, às vezes é possível ler, ou no campo, conforme o local onde a pessoa estiver a passar férias. Quando eles já gostam de ler, e há muitos meninos que gostam muito de conhecer o mundo através dos livros, por exemplo, este sobre o mar, é uma espécie de enciclopédia de imagens para mais velhos, como veem pelo texto, não é? Que já tem mais texto, e em que eles vão, toneladas de sal, por exemplo, estão na praia e conseguem ter uma informação mais aprofundada e correta. Estes livros para crianças, de uma maneira geral, estão muito bem feitos também do ponto de vista científico, são supervisionados por pessoas que estão mesmo dentro dos assuntos e que dão informação, ou este do espaço, por exemplo, que são mais informação científica. Se eles gostam, é também muito uma boa leitura, uma leitura em que é uma espécie de artigo, um artigo é lido num momento e eles passam a dedicar um tempo e uma atenção ao livro, a ter a satisfação de descobrir coisas novas ou de perceber melhor aquilo que encontram na sua vida. Depois, naturalmente, vou falar das aventuras. Esta é a nossa última aventura, da Ana Maria Magalhães e minha. É um livro muito que geralmente as crianças ou os jovens, não é? Neste caso já não são muito pequeninos, já gostam de ler nas férias. Isto foi uma aventura na Amazónia. Quando já são um pouco mais velhos, também já vou mostrar outro que a Ana Magalhães e eu escrevemos. Este passado no tempo do terremoto, o dia do terremoto. Eles olham e geralmente já é um livro que eles têm a satisfação, já ler um livro com uma certa envergadura. A partir de uma certa idade, na adolescência, o importante é levá-los a escolher. É conversar com eles sobre o que lê. É muito importante que os adultos tenham o gosto de trocar impressões, falar sobre o que os mais novos leem, mas também é muito bom os adultos falarem sobre aquilo que eles próprios leem. Pode ser livros, naturalmente, uma pessoa que está a ler um livro que lhe interessa e é um livro para adultos, mas pode entusiasma-se pelas ideias ou descobre coisas nas quais ainda não tinha pensado. Falar com os mais novos sobre aquilo que interessa aos mais velhos é excelente. E até podem ler artigos de jornal, mostrar os títulos dos jornais, mostrar artigos de revistas, acompanhá-los a perceber melhor a realidade.
portanto, os periódicos, as revistas, jornais, nem que seja um jornal desportivo. Se interessam, se o pai e o filho se interessam, ou o avô e o neto por desporto, ler em conjunto uma parte, comentar um artigo desportivo, também é uma leitura excelente para férias. Uma atividade que é muito boa para férias também é frequentar a biblioteca pública. As bibliotecas públicas são organizações abertas a todos, que emprestam livros gratuitamente, e pode-se dizer que são instituições muito generosas, porque são abertas, emprestam, ficam satisfeitíssimas as pessoas que lá trabalham pelo público, pelos adultos e crianças irem lá buscar, requisitar os livros, e os livros também são muito generosos, porque os livros podem ser lidos por muitas pessoas que não se apagam, deixam-se sempre ler e reler, e de facto é alguma coisa que enriquece e que não se esgota nunca. Histórias que não se esgotam e que enriquecem quem as lê. Qualquer altura do ano acaba por ser um tempo de excelência para dedicar à leitura. E para quem se encontra de férias, a mensagem essencial é ler sem esforço e com gosto, para que no fim cada um sinta que foi mais longe neste campo.